Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente mergulha num capítulo que é, olha, pura tensão e transformação. Lucas capítulo 6. É aqui que a coisa esquenta de verdade. Jesus não só bate de frente com a autoridade religiosa da época, mas ele começa a montar uma comunidade com um conjunto de regras assim totalmente novo, radical. Vamos entender como essa história se desenrola. E logo de cara, o capítulo já joga essa pergunta no ar. Uma verdadeira provocação. Jesus não está nem um pouco interessado num debate técnico, sabe? Sobre a letra da lei. Não, ele eleva o nível da conversa para uma questão de moralidade. Uma questão fundamental. E é essa tensão inicial que vai de fato guiar todo o resto do que a gente vai ver. Bom, e a primeira grande parte do capítulo é toda sobre essa tensão. A gente vê Jesus se posicionando e de forma bem direta contra aquelas interpretações super rígidas, até opressivas da lei, que tinham virado a regra do jogo na época. E aqui o conflito sai da teoria e vai para a prática, né? De um lado a gente tem os discípulos pegando umas espigas para comer e os fariseus já apontam o dedo. Isso é trabalho. Do outro lado, Jesus cura um homem e lá vem eles de novo vendo outra violação da lei. Só que para Jesus, aquilo ali era necessidade e compaixão. Ponto. E ele ainda leva o argumento para outro patamar, dizendo basicamente que, olha, não fazer o bem quando se tem a chance já é uma forma de fazer o mal. E aí vem a frase, a declaração que muda o jogo completamente. Jesus não está só sugerindo uma nova interpretação, entende? Ele está afirmando que tem autoridade para definir qual é o propósito do sábado. É como se ele dissesse, a fonte da lei sou eu, então eu estou acima dessas regrinhas que foram criadas. É um desafio direto na cara do poder estabelecido. E a reação deles não é de curiosidade, não é um debate teológico saudável, não, é fúria. A palavra grega usada no texto original é anoia, que significa uma raiva irracional, quase uma loucura. Eles percebem que a autoridade deles está sendo colocada em xeque e a única resposta que eles encontram é conspirar contra Jesus. É essa oposição cada vez maior que força o próximo grande movimento de Jesus. Então, fica a pergunta, se Jesus está desafiando a ordem antiga, o que ele está construindo no lugar? Bom, a resposta começa exatamente aqui, com a formação do time principal dele. Pensa só, antes de escolher essa equipe, Jesus passou a noite inteira em oração. Lucas faz questão de destacar esse detalhe para mostrar que a escolha dos 12 não foi um impulso, sabe? Foi uma decisão pensada, com um peso gigantesco, fundamental para tudo que ia acontecer depois. E esse é o grupo, uma mistura de gente, pescadores, um coletor de impostos, pessoas comuns, que se tornariam a base de todo o movimento. E o mais curioso é que Lucas já menciona Judas como aquele que se tornou o traidor. Isso é forte, mostra que desde o comecinho a fragilidade humana já estava ali, presente, bem no coração do projeto de Jesus. Ok, com o time formado, Jesus desce da montanha e faz o que ficou conhecido como o Sermão da Planície. É aqui que ele basicamente estabelece a constituição, a ética radical do reino dele, tanto para os discípulos quanto para a multidão que estava ali ouvindo. O que a gente vê aqui é uma inversão total de valores. É o mundo de cabeça para baixo. As bênçãos não são para os ricos, os poderosos, como seria de se esperar. São para os pobres, os que sofrem, os que são deixados de lado. É um desafio direto às nossas ideias de sucesso. E aqueles ais funcionam como um alerta, um aviso. Quem bota toda a sua segurança nas coisas deste mundo está se apegando a algo que simplesmente não vai durar. A partir dessa base, então, Jesus começa a descrever o tipo de comportamento que define um verdadeiro cidadão do reino dele. E olha, é um comportamento que vai contra tudo que a gente considera instinto natural. Pois é, a ética desse reino é radical. Não é só sobre tolerar quem a gente não gosta, é sobre amar ativamente. Não é só evitar a vingança, mas é ir lá e fazer o bem para quem fez mal. É um tipo de comportamento que, vamos ser sinceros, parece quase impossível sem uma força que venha de fora, sem uma transformação de verdade. Muitas culturas já tinham uma versão negativa dessa regra, né? Aquela coisa de não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Mas Jesus vira isso de ponta cabeça. Ele transforma a regra em algo positivo, ativo. O padrão não é mais só evitar fazer o mal, é buscar ativamente fazer o bem para os outros. E aqui está a fonte de tudo isso, a fonte desse poder. A razão pela qual os seguidores de Jesus devem viver desse jeito tão radical não é para ganhar o favor de Deus, é porque eles já têm esse favor. É um chamado para imitar o caráter do próprio Deus que, como o sermão mesmo diz, é bondoso até com os ingratos e maus.
Para fechar esse sermão tão denso, Jesus usa duas metáforas muito poderosas. Elas ilustram perfeitamente qual é o resultado final de ouvir e aplicar ou de simplesmente ignorar esses ensinamentos. A primeira metáfora é toda sobre autenticidade. As ações de uma pessoa, os seus frutos, acabam revelando a verdadeira condição do coração dela. Não dá para fingir por muito tempo. Um coração que foi transformado vai naturalmente produzir as boas ações que o sermão descreve. Porque, como o próprio texto diz, a boca fala do que está cheio o coração. E a parábola final, essa é daquelas que a gente não esquece. Pensa bem, os dois construtores ouvem as mesmíssimas palavras. A diferença crucial não está no ouvir, mas está no fazer. Aquele que pratica as palavras de Jesus está construindo a vida sobre um alicerce que não se abala. Já aquele que só ouve está em terreno perigoso. E quando a crise, que é inevitável, chegar, a ruína vai ser completa. E no fim das contas, tudo se resume a essa pergunta final. É um desafio que ecoa pelo capítulo inteiro. Afinal de contas, chamar Jesus de Senhor da boca para fora é uma coisa, mas a prova real, o verdadeiro alicerce, está na obediência. É uma pergunta que atravessa os séculos e chega com tudo até os dias de hoje.